Seja bem-vindo ao Preveste UEA. Sou o professor Jonas Brasil, sexo masculino, tenho 49 anos, sou um homem pardo, cabelos pretos, olhos castanhos, estatura mediana. Hoje estou trajando uma calça jeans e uma camisa preta. A nossa sala de aula é um estúdio de TV e utilizarei uma tela interativa para fazer anotações. Meu querido vestibulando, nós vamos começar a nossa aula de hoje analisando uma leitura obrigatória. Lira de Marília de Disseu, do Inconfidente Tomás Antônio Gonzaga, uma obra que está filiada à literatura do arcadismo. Ok? Vem comigo então, vamos analisar essa linda obra. Lira de Marília de Disseu, do Tomás Antônio Gonzaga, ele está inserido num contexto histórico-social da Inconfidência Mineira. Então, a maioria desses escritores que fizeram parte do arcadismo, inclusive o Tomás Antônio Gonzaga, participará ativamente desse momento da Conjuração Mineira, tudo bem? Então, se localiza no contexto histórico-social, porque as questões cobram isso. Nós vamos ter, como eu acabei de falar, a obra está filiada ao arcadismo, e o arcadismo, que também é conhecido como neoclassicismo, ele representa o resgate da cultura clássica, de maneira que tudo o que foi feito, valorizado lá no período clássico, lá no classicismo, lembra? Mitologia, a natureza como uma paisagem aprazível para se viver, perfeita e harmônica, todos esses ideais eles vão voltar à baila no arcadismo, tá bom? Valorização da natureza, acabei de falar, como um cenário aprazível, harmônico, singelo, delicado para se viver um grande amor, um idílio amoroso, tá? Então valoriza-se a natureza como um cenário plácido e prazeroso de se viver. Essa natureza linda que tu estás vendo aí ao fundo, ok? Avançando um pouco mais, amigo vestibulando. O poeta do arcadismo, ele se veste, tá? De pastor. Ele assume um papel de pastor, tá? Ele finge uma situação de pastor e elege com isso uma musa. Então, a musa do Tomás Antônio Gonzaga é a Marília, e ele veste a roupa de um pastor, que é o pastor Disseu, daí a obra Lira de Marília de Disseu, que é nada mais, nada menos do que uma lindíssima história de amor, ou seja, um lindo idílio amoroso, tendo como pano de fundo, tendo como cenário cultural, como o cenário para esse lindo idílio, a natureza plácida, a natureza singela e delicada, harmônica. Simplicidade. Não esqueça, simplicidade na linguagem. A linguagem do arcadismo é uma linguagem simples, em detrimento da linguagem lá do barroco, que é hermética e rebuscada. Ou seja, a palavra de ordem, meu querido vestibulando, no arcadismo, no neoclassicismo, é singeleza, simplicidade, não só nos temas, como também na linguagem. Viaja comigo. Essa obra, ela é para vestibular dividida em duas partes, a saber, uma primeira parte, que é a parte que nós dizemos de motivação arcade, que vai trazer todas aquelas características tipicamente do arcadismo, e nós vamos ter um segundo momento, tá, dessas liras de Marília de Disseu. Essas liras já se apresentam para nós, leitores, um teor, um tônus, uma tonalidade de melancolia, de tristeza, de solidão e de angústia por parte do pastor Disseu, que remete à realidade da vida. Ou seja, nesse momento, as tristezas, a melancolia que aparecerão nas liras desse segundo momento, elas serão o reflexo da prisão do nosso Tomás Antônio Gonzaga, o autor. Então,
Então, a prisão, o afastamento, o distanciamento da amada, da Marília, vai fazer com que ele produza liras agora, nesse momento, muito mais triste, muito mais melancólica. Só lembrando que Marília é uma alusão à noiva do Tomás Antônio Gonzaga, né? Que é aquela Maria Joaquina Doroteia de Seixas. Tudo bem, amigão? Vamos comigo. Então, são duas partes. Uma parte com motivação Árcade, uma parte com motivação já prenunciando o romantismo. Melancolia, angústia, tristeza. Oposição ao hermetismo, aquela linguagem do barroco, a racionalidade, que são princípios de uma literatura que volta no tempo para valorizar a cultura clássica, harmonia, equilíbrio, simetria, tá bom? Agora, amigão, não esquece, a literatura Árcade, ela vai valorizar essas expressões latinas, tá? Expressões latinas baseadas no, principalmente, carpe diem, aproveite o dia em toda a sua instância. Aproveite o dia como se ele fosse o último de toda a tua vida. Curta o dia, aproveite o dia, tá? Locus amenos, aproveite o dia, mas aproveite esse dia em lugares amenos, em lugares tranquilos, em lugares que transmitem uma ideia de serenidade, de equilíbrio. Tá dando para associar aí os dois? Lugares amenos, tranquilos, equilibrados, requerem que você aproveite o dia com toda a sua força. Aí nós vamos ter a inutilia truncate, que quer dizer deixe de lado todas as inutilidades, todos os excessos que podem conturbar o teu texto. Tudo bem? Conturbar o teu texto é tornar o teu texto hermético. E áurea mediócritas quer dizer deixe de lado a soberba, o requinte e o luxo para valorizar sempre as coisas simples. Amigo vestibulando, eu trago para você a primeira questão. Leia os fragmentos de texto a seguir. Tu não verás, Marília, sem cativos tirarem o cascalho e a rica terra. Olha, linguagem da mineração, linguagem do período do ciclo da mineração, ou dos cercos dos rios caudalosos ou da minada serra. Tu não verás separar ao hábil negro do pesado esmeril a grossa areia. Ou seja, ele está se referindo ao processo da mineração. E já brilharem os granetes de ouro. Mineração, ciclo da mineração, garimpagem, onde Minas Gerais foi o centro dessa coisa toda, tá? Dessa explosão do ouro, principalmente Vila Rica, que é o point desses escritores, no fundo da bateia. Letra A, os versos são de autoria de Tomás Antônio Gonzaga, cujo pseudônimo pastoril é Disseu, o tema explorado no texto é do Fugere Urbem. Letra B, a temática abordada é pastoril, a presença da confissão amorosa e o elogio da vida burguesa. Letra C, o vocativo Marília é alusão à musa inspiradora do Tomás. Nos excertos, o eu lírico reporta-se à amada, afirmando que ela terá o ouro que quiser quando ambos contraírem núpcias. Letra D, a natureza representada no texto reporta-se ao processo de exploração do ouro em Minas, faz referência à garimpagem quando utiliza expressões cascalho, bateia, granetes de ouro, e quem a fazia sem cativos e hábil negro. Portanto, meu querido, encontramos a resposta correta, a letra D. A letra E, o texto descreve como se dava a escravidão. Não, vestibulando. Portanto, a letra correta, letra D. Olha, acabo de ver aqui a presença da Manu. Faz tempo que você não participa, Manu. Tem dúvida, Manu? Qual é a tua dúvida, querida? Professor, a obra pode ser enquadrada no contexto da Inconfidência Mineira?
Sim, mano, totalmente correto. Essa obra, o Lírias de Marília de Dirceu, ela é contemporânea ao episódio da Conjuração Mineira. Tanto é que o Tomás Antônio Gonzaga foi até exilado da pátria por participação em crimes de lesa pátria. Lesa pátria fez com que ele fosse expulso do Brasil, exilado, tudo bem? E participou diretamente da Inconfidência Mineira. Perfeito. Vamos para a nossa segunda questão. Os poemas líricos do arcadismo apresentam-se tematizados a partir de expressões latinas, que eu falei para você, locus amenus, carpe diem. Leia a estrofe da Lira 58 de Tomás Antônio Gonzaga e responda: irás a divertir-te na floresta, sustentada Marília no meu braço. Aqui descansarei a quente sesta, dormindo um leve sono em teu regaço. Enquanto a luta jogam os pastores e emparelhados correm nas campinas. Toucarei teus cabelos de boninas, nos troncos gravarei os teus louvores. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. Aponte a expressão correta, traduzida e definida, identificada na estrofe da Lira 58, letra A, meu querido, áurea mediocritas, mediocridade áurea, afirmação das qualidades da vida no campo. Letra B, fugere urbem, fuga do dia, eliminar os excessos e aproxima-se da perfeição da natureza. Letra C, inutilia truncate, cortar o formal, trata da necessidade de aproveitar intensamente o presente. Ou letra D, carpe diem, cantar a cidade, a urbanização, simboliza a valorização das coisas. Ou locus ameno, lugar ameno, onde os amantes se encontram para desfrutar os prazeres da vida. Lógico, locus amenos, eu te falei, viver em ambientes plácidos, equilibrados, singelos, serenos. Vamos para a nossa próxima questão. A respeito de Lírias de Marília de Dirceu, do Tomás Antônio Gonzaga, analisa as afirmativas. A publicação das Lírias em Minas Gerais inspirou o anseio de liberdade poética, tendo colaborado para a deflagração da Inconfidência Mineira. Número 2, a voz poética de todas as Lírias é a do pastor Dirceu, que foge do amor por Marília até ser vencido pelo Deus do amor Cupido. Número 3, os versos metrificados, especialmente os de 5 e 7 sílabas, dão às liras um ritmo frequente na tradição da poesia da língua portuguesa. E a número 4, as características arcades das liras se apresentam, sobretudo, na referência bucólica presente nos poemas, reconhecível no mundo pastoril ali retratado. Sinale a alternativa correta, somente a 4 é verdadeira, letra A. Letra B, somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras? Letra C, somente as afirmativas 1 e 3? Letra D, somente as afirmativas 2, 3 e 4? Ou letra E, as afirmativas 1, 2, 3 e 4? Meu amigo vestibulando, somente 2, 3 e 4 afirmativas que ele fez são corretas. Questão muito bem elaborada, hein? Opa! Já vejo aqui a presença do meu querido aluno Gui. Gui, você sempre traz perguntas excelentes. Traz a tua dúvida para nós, Gui. Professor, a obra valoriza o locus amoenos? Ora, Gui, você está perfeitamente correto. A obra como um todo vai valorizar o locus amenus, visto que prevalece na obra a paisagem bucólica. O autor, o pastor, vive um idílio amoroso com a Marília num ambiente, num cenário bucólico perfeito. Então, vestibulando, na aula de hoje, nós vimos análise do livro Lírias de Marília de Dirceu, um assunto super importante para o vestibular da UEA. Baixe o aplicativo do Preveste UEA e segue nossas redes sociais para não perder nenhuma novidade. Tchau, tchau!